Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal Mundo Mágico da CLT. Eu sou a professora Cleise Cous e no vídeo de hoje vamos falar sobre o mandado de segurança. Bem, mandado de segurança, que é aquele nosso remédio constitucional para amparar uma situação que tenha uma violação de direito líquido e certo. O mandado de segurança também, então, tem seu cabimento no processo do trabalho, especialmente porque aqui no processo do trabalho, as decisões interlocutórias são, em regra, irrecorríveis de imediato. Essa regra, da não possibilidade de recurso imediato das decisões interlocutórias faz com que, em alguns casos, diante de uma ilegalidade, de uma situação grave, se possa, então, impetrar mandado de segurança. É o que acontece, por exemplo, quando nós temos uma decisão de tutela provisória, que é deferida, então, em uma decisão interlocutória ou que seja indeferida. Essa possibilidade, então, de impetrar mandado de segurança, ela vem reconhecida numa súmula do TST. O TST reconhece o cabimento do mandado de segurança na súmula 414. Súmula essa que no seu inciso 2º vai nos dizer que, repare, que no caso de tutela provisória ter sido concedida ou indeferida antes da sentença, esse é um ponto importante, antes da sentença, que neste caso será cabível o mandado de segurança, justamente em razão da inexistência de um recurso próprio. Então, aquela decisão interlocutória, que pode ser por diferentes motivos, que concede a tutela provisória, por exemplo, de uma reintegração, algo do tipo, aquela situação que se apresenta por urgência ou evidência e que demanda a necessidade de uma decisão antes da sentença. Como não há um recurso cabível, lembrando que no processo de trabalho, no agravo de instrumento, ele não vai ter esta finalidade de atacar essas decisões interlocutórias. Isso porque no processo do trabalho, o agravo de instrumento ele serve para destrancar recursos. Então, vai ser diante daquelas decisões que denegam a interposição de recurso. Então, não há o cabimento do agravo de instrumento e também, sendo uma decisão interlocutória, não há o cabimento do recurso ordinário. Por isso, diante da inexistência de outro recurso, o mandado de segurança é cabível. Lembre, mandado de segurança só cabe, nessas hipóteses, em última análise, ou seja, toda vez que você tem um recurso cabível, você tem uma medida que já é prevista pela legislação, deve-se adotar esta medida e não será, então, a vez do mandado de segurança. Mas no nosso caso não há medida, então por isso que o TST consolidou o entendimento do cabimento do mandado de segurança para a decisão interlocutória que defere e indefere a tutela provisória. O TST também vai reconhecer esta possibilidade do mandado de segurança para uma outra situação, para o caso em que tenha uma decisão determinando a antecipação dos honorários periciais. Isso porque, no processo do trabalho, os honorários periciais serão pagos pela parte vencida e para sabermos quem é a parte vencida, nós teremos que ter a realização da perícia e o julgamento daquele pedido que ensejou a perícia. Então, são dois exemplos que reconhecidamente se tem o entendimento do TST. Este que acabei de mostrar para vocês, da súmula 414 e ainda da orientação jurisprudencial 98 da SDI 2 sobre os honorários periciais. Bom, mas um outro ponto que também precisamos ficar atento é que, eventualmente, essa tutela provisória ela pode ser concedida na sentença. Neste caso, repare, a súmula no seu inciso 1º vai dizer que se for concedida na sentença, não será possível, não comporta a impugnação pela via do mandado de segurança. Por quê? Porque a sentença ela é impugnável por recurso ordinário. E tendo, então, o recurso cabível, tendo, então, o cabimento do recurso ordinário, deve ser utilizado ele. E aí diz o seguinte, ainda o inciso 1º,
que nestes casos é admissível a obtenção do efeito suspensivo ao recurso ordinário mediante requerimento dirigido ao tribunal, ao relator ou ao presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido, por aplicação subsidiária ao processo do trabalho lá da norma do Código de Processo Civil, do artigo 1029, parágrafo 5º. Então, olha só, se a tutela provisória foi concedida na sentença, bom, na sentença não há cabimento de mandado de segurança. Por quê? Porque nós temos recurso próprio e o recurso próprio é o recurso ordinário. Se a situação é grave, se a situação é urgente, é admissível a obtenção do efeito suspensivo. E aí deve ser feito o respectivo requerimento, nos termos lá do que dispõe o Código de Processo Civil. E ainda, para finalizarmos essa análise da súmula, nós temos que observar o inciso 3º, porque nos traz aquela situação em que você tinha o mandado de segurança que foi impetrado em razão de uma decisão interlocutória no curso do processo e que acaba tendo a sentença, a superveniência da sentença nestes autos. Então, veja bem, está pendente de julgamento o mandado de segurança, mas os autos originários, onde foi prolatada a decisão que ensejou o mandado de segurança, tem o seu julgamento. Olha só o que diz o inciso 3º. O inciso 3º vai dizer que a superveniência da ação, da sentença nos autos originários faz perder o objeto do mandado de segurança que impugnava a concessão ou o indeferimento. Então, olha só, esta súmula diz o seguinte, neste inciso 3º, se você tinha lá impetrado mandado de segurança daquela decisão interlocutória, ele ainda não foi julgado e nisso, no processo originário, tem o seu julgamento, tem o julgamento da causa, né? Tem a prolação da sentença, aquele mandado de segurança perde o objeto, ou seja, se tiver algo que ser discutido, será discutido no recurso ordinário cabível da sentença. Este é um entendimento super importante para quem está estudando para as provas da OAB de primeira, segunda fase. O tema do mandado de segurança é sempre algo interessante que precisamos estudar. E também, se você estuda para concurso público, é tema que cai nas provas de concurso. Então não esqueça, mandado de segurança é cabível daquela decisão interlocutória que tanto que defere como indefere a tutela provisória. Lembrando que a tutela provisória ela pode ser concedida em razão da urgência ou em razão da evidência, né? E que são aquelas hipóteses previstas no Código de Processo Civil. Tendo esta hipótese caracterizada aqui, essa decisão interlocutória impugnável pelo mandado de segurança. Se impugnada pelo mandado de segurança sobrevém, né, a sentença nestes autos originários, perde o objeto mandado de segurança. E mais, né, se a tutela for deferida na sentença, aí não há que se falar em mandado de segurança. Por quê? Porque nós temos recurso próprio, que é o recurso ordinário, aquele recurso que cabe da sentença. Para você não esquecer mais, mandado de segurança só se não tiver recurso cabível. Tendo recurso cabível, tendo uma medida prevista, não vai ser a sua utilização necessária. Certo, gente? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. E também, se você quer ver outros assuntos aqui no nosso canal, deixe aqui nos comentários deste vídeo. Até uma próxima!